Se você colocar Paraguai no Google, vai encontrar fotos de igrejas coloniais, bordados coloridos, comidas típicas como a chipa e o tereré geladinho, além de ofertas tentadoras de turismo de compras. Tudo parece tranquilo, um destino barato e simpático na América do Sul. Mas essa tranquilidade é só a fachada. Por trás da hospitalidade e das tradições, existe um país marcado por corrupção, pobreza extrema, narcotráfico e uma violência silenciosa que a maioria dos turistas nem imagina. A desigualdade cresce, favelas se multiplicam, crianças trabalham para conseguir estudar e um simples número, 108, virou um código de ódio contra a população LGBT. E não para por aí. A herança de um dos regimes mais brutais da América Latina ainda ecoa nas ruas, enquanto facções criminosas expandem seu domínio a passos largos. Hoje, a gente vai entrar no lado sombrio do Paraguai, aquele que ninguém coloca nos guias turísticos. Número 1. Localização e dados geográficos. O Paraguai está cravado no meio da América do Sul, sem acesso ao mar, cercado por Brasil, Argentina e Bolívia. Mas essa posição estratégica não é só um detalhe geográfico. Ela transformou o país em um dos maiores corredores do crime na região. Suas hidrovias são verdadeiras artérias do narcotráfico, transportando drogas e armas para abastecer o Brasil, a Argentina e até a Europa. O território paraguaio se divide em dois extremos. No norte, o Chaco paraguaio, um deserto verde que vai de florestas densas a planícies áridas, virou terra sem lei. O local atraiu latifundiários milionários, seitas religiosas estrangeiras e, segundo investigações, até cartéis da cocaína. Um dos casos mais bizarros foi o do Reverendo Moon, um líder religioso coreano que comprou vastas extensões de terra por ali. E, sem querer ou não, acabou cedendo espaço para pistas clandestinas usadas pelo tráfico. Já no Sudeste, o agronegócio domina sem freio. O Paraguai virou um dos maiores exportadores de soja e carne da América do Sul, enriquecendo empresários e investidores estrangeiros. Mas essa prosperidade não chega para todos. Pequenos agricultores e comunidades indígenas são empurrados para a miséria enquanto gigantes do agro tomam conta de tudo. Esse abismo social fica ainda mais escancarado entre as cidades maiores e o resto do país. Assunção, Encarnación e Ciudad del Este tentam parecer modernas, com shoppings e arranha-céus. Mas basta sair do circuito urbano para encontrar estradas esburacadas, hospitais sem estrutura e escolas abandonadas. Qualquer chuva mais forte vira um caos, e milhares de famílias perdem o pouco que têm. E como se não bastasse a desigualdade, o Paraguai virou um verdadeiro paraíso para facções criminosas. Nos últimos anos, grupos brasileiros e internacionais tomaram conta da região, usando as hidrovias e fronteiras escancaradas para escoar cocaína, maconha e armas. Os rios Paraguai e Paraná, que deveriam ser motores da economia, hoje são as principais rotas do crime. O Paraguai pode até não ter saída para o mar, mas tem portas abertas para o narcotráfico, e ninguém parece disposto a fechá-las. Número 2. Um pouco de história. Assim como sua geografia, a história do Paraguai também é marcada por extremos: ditadura brutal, repressão implacável e uma corrupção que nunca saiu de cena. O país passou 35 anos sob o punho de ferro de Alfredo Stroessner, no que foi a ditadura mais longa da América do Sul. Um verdadeiro pesadelo. Opositores políticos simplesmente desapareciam, a censura esmagava qualquer crítica, e a corrupção virou regra no governo. Até hoje, muitos paraguaios evitam falar do assunto, como se o fantasma de Stroessner ainda rondasse as ruas do país. Mas a repressão política não foi a única tragédia. Os povos indígenas pagaram um preço ainda mais alto. No Chaco, tribos como os Guarani, Aché e Ayoré foram arrancadas de suas terras à força. Comunidades inteiras simplesmente sumiram, vítimas de chacinas, deslocamentos forçados e destruição cultural. Pesquisadores não têm dúvidas. Foi genocídio. Documentos mostram que aldeias foram apagadas do mapa, que indígenas foram caçados como animais e vendidos como mão de obra escrava para fazendas, e falaremos disso com mais detalhes mais à frente. E o mais bizarro: enquanto isso acontecia, o governo Stroessner recebia milhões de dólares de potências estrangeiras sob o pretexto de modernizar o país. Mas na prática, esse dinheiro sustentou um sistema de opressão e enriqueceu a elite aliada ao ditador.
Enquanto os poderosos viviam em mansões e controlavam tudo, o povo vivia sob vigilância e medo constante. A tão esperada liberdade só chegou em 1989, com o fim da ditadura. Mas quem esperava uma nova era de prosperidade viu os mesmos velhos rostos no poder, mantendo os mesmos esquemas sujos. Muitos dos políticos de hoje são filhos ou aliados dos antigos chefões do regime, mantendo o jogo viciado. E o pior, apesar do crescimento econômico impulsionado pelo agronegócio, essa riqueza continua concentrada nas mãos de poucos. Empresários estrangeiros fazem fortuna com soja e gado, enquanto camponeses e indígenas seguem sem terra, sem água e sem serviços básicos. A desigualdade nunca foi corrigida, só foi maquiada. Stroessner pode ter saído de cena, mas seu legado sombrio continua vivo. Número 3. Desigualdade social e abandono. Se você olhar apenas as estatísticas, pode achar que o Paraguai é um exemplo de crescimento econômico. Nas últimas 2 décadas, o país apresentou taxas de expansão que chamaram a atenção de organismos internacionais. Mas na prática, esse boom econômico não chegou à maioria da população. Cerca de 1/4 dos paraguaios vive abaixo da linha da pobreza. Em algumas regiões rurais, esse número passa de 30%. No Chaco ou nas periferias de Assunção, a realidade é cruel. Estradas esburacadas, escolas caindo aos pedaços e hospitais sem remédios. Em muitos povoados, basta uma chuva forte para tudo virar lama e miséria. E o problema vai além. A informalidade domina o mercado de trabalho. Quase 2/3 da população economicamente ativa não tem qualquer proteção trabalhista. Sem carteira assinada, sem aposentadoria, sem garantias. Um problema de saúde, um acidente ou uma crise econômica. E a pessoa simplesmente perde tudo. Enquanto isso, do outro lado da moeda, as elites paraguaias vivem em outro mundo. Grandes latifundiários, empresários do agronegócio e investidores estrangeiros compram terras gigantescas para plantar soja ou criar gado. O governo incentiva essas atividades, mas ignora completamente os milhões de paraguaios que vivem em bairros superpopulosos e favelas, onde a sobrevivência é um desafio diário. Essa desigualdade brutal se reflete em tudo: no acesso à educação, na expectativa de vida e até na violência urbana, que cresce à medida que o Estado falha em oferecer oportunidades para os mais pobres, ou seja, um campo de batalha diário pela sobrevivência. Número 4. Povos indígenas e genocídio esquecido. Apesar de o Paraguai ter sido batizado na cultura guarani, a realidade dos povos indígenas no país é uma das mais trágicas da região. Hoje, existem 19 etnias reconhecidas no país, mas a maioria vive em condições miseráveis. Faltam terras, falta saneamento, falta comida. A perseguição que começou séculos atrás não acabou, só mudou de forma. Durante a ditadura de Stroessner, o massacre foi explícito. Povos inteiros foram expulsos de suas terras. Os axé, por exemplo, foram literalmente caçados. Relatos históricos contam que indígenas eram mortos para abrir espaço para o agronegócio e os sobreviventes vendidos como escravos para trabalhar em fazendas. O tempo passou, mas a situação continua trágica. Nos últimos anos, diversas lideranças indígenas foram mortas por tentarem reivindicar territórios ancestrais. Grupos de direitos humanos denunciam o descaso total do governo, que até hoje não cumpriu completamente a Convenção 169 da OIT, um acordo internacional que garante o direito dos indígenas à terra. O resultado? Cada vez mais comunidades indígenas são empurradas para os centros urbanos, onde acabam vivendo em favelas ou sendo exploradas como mão de obra barata. Muitos são recrutados por facções criminosas para trabalhar no plantio de maconha ou cocaína. Outros são vítimas do alcoolismo e do tráfico de drogas, presas fáceis de um sistema que simplesmente os abandonou. E o mais chocante, esse genocídio silencioso raramente é notícia. O mundo vê o Paraguai apenas como um destino de compras baratas e exportador de soja. Enquanto isso, a cultura indígena se dissolve, esquecida em becos escuros, em barracos precários e em terras que um dia foram suas. Número 5. O crescimento das favelas. Por falar em favelas, quando se fala em favelas na América do Sul,
Todo mundo logo pensa no Brasil, ou no máximo em bairros da Argentina. Mas o Paraguai também tem sua própria crise habitacional, e ela só cresce sem controle. Em Assunção, basta sair das áreas mais turísticas para encontrar um cenário bem diferente. Bairros inteiros tomados por moradias precárias, ruas sem infraestrutura e um crescimento desordenado que só piora. Entre essas comunidades, a mais emblemática é Chacarita. A ironia? Chacarita tem duas caras. Por um lado, é um labirinto de casas de madeira, vielas alagadas e famílias vivendo no limite da pobreza. Mas por outro, o bairro também se tornou um ponto turístico alternativo, com murais coloridos, feiras de artesanato e até bares que vendem a ideia de um Paraguai autêntico. Alguns guias levam turistas para provar comidas típicas e conhecer as vielas decoradas, tentando transformar o caos em algo vendável. Só que basta olhar um pouco mais fundo para ver que a realidade está longe de ser bonita. O maior pesadelo dos moradores é o rio Paraguai, que frequentemente transborda e invade as casas. Quando isso acontece, milhares de famílias simplesmente perdem tudo. Algumas precisam se mudar temporariamente para praças e terrenos altos, esperando a água baixar. Depois, voltam para as casas cheias de lama e com umidade destruindo o pouco que têm. O número de pessoas vivendo nesses assentamentos dobrou em 2 décadas. Com a falta de moradias acessíveis e o êxodo de camponeses expulsos pelo agronegócio, as favelas urbanas só crescem. O cenário? Casas improvisadas, ruas sem saneamento, esgoto a céu aberto, lixo acumulado e, claro, violência. Gangues controlam boa parte dessas áreas. Algumas são locais, outras têm ligações diretas com facções criminosas do Brasil, como o PCC ou o Comando Vermelho. Os policiais fazem algumas incursões pontuais, mas no dia a dia quem dita as regras são os chefões do crime. Número 6. Crianças forçadas a trabalhar para estudar. No imaginário popular, a infância é aquela fase de brincar, aprender, curtir a família. Mas no Paraguai, milhares de meninas e meninos encaram uma realidade dura. Trabalham sem remuneração, ou por trocados, em troca de moradia e a promessa de frequentar a escola. Essa prática é conhecida como criadazgo. Na teoria, o criadazgo funciona como um acordo. Famílias pobres, geralmente rurais, mandam seus filhos para morar com famílias mais ricas, acreditando que, em troca de serviços domésticos, terão comida, abrigo e acesso à escola. Na prática, essas crianças se tornam pequenos escravos modernos, explorados sem nenhuma proteção. A maioria são meninas, e muitas delas começam a trabalhar aos 7 ou 8 anos. De madrugada já estão de pé lavando pratos, cozinhando, limpando e cuidando dos filhos dos patrões. À escola, só vão quando sobra tempo, e quando a família adotiva permite. Para piorar, muitas sofrem violência física, psicológica e, em alguns casos, abusos ainda piores. Como vêm de famílias extremamente pobres, não têm para onde correr. Algumas fogem para as ruas, onde caem na prostituição infantil ou no tráfico. Outras nem conseguem escapar. Um dos casos mais chocantes foi o de Carolina Marim, uma menina de 14 anos que saiu do interior para morar com uma família rica, acreditando que poderia estudar. Em vez disso, foi escravizada, espancada e, em janeiro de 2016, morreu após ser brutalmente agredida pelos patrões. O crime gerou protestos e a imprensa paraguaia passou a dar mais atenção ao problema. Mas a verdade é que essa prática continua firme e forte. Estima-se que mais de 40 mil crianças vivam sob esse regime no país. O mais revoltante? Muitos desses acordos são feitos publicamente. Nas redes sociais, não é difícil encontrar anúncios disfarçados do tipo: procura-se menina para cuidar de criança em troca de comida e moradia, sem salário, sem contrato, sem direitos. E assim, o ciclo da pobreza se repete. Essas crianças crescem sem acesso real à educação, sem oportunidades e acabam presas a uma vida de exploração. Número 7. Cartéis e crime organizado. Nos últimos anos, o Paraguai deixou de ser apenas um ponto de passagem e virou um dos principais centros do crime organizado na América do Sul. O país entrou no radar de cartéis internacionais, tornando-se uma peça-chave no tráfico de drogas, contrabando de armas e lavagem de dinheiro. Se antes o crime operava nas sombras,
Agora ele age quase sem medo. A geografia facilitou o caos. O Paraguai, sem mar e sem grandes cadeias montanhosas para dificultar movimentações, é cortado por rios estratégicos e fronteiras escancaradas. Isso criou a rota perfeita para os cartéis. Cocaína vinda do Peru e da Bolívia chega em aviões clandestinos que pousam em fazendas no Chaco ou em pistas escondidas no meio da mata. De lá, segue pelas hidrovias do Rio Paraná rumo ao Brasil, Uruguai e Argentina. O primeiro comando da capital, PCC, maior facção criminosa do Brasil, encontrou no Paraguai um verdadeiro paraíso para suas operações. A influência da facção é tão forte que prisões paraguaias já servem como escritórios do PCC, onde novos membros são recrutados. O crime organizado se infiltrou até em rádios comunitárias, onde supostos batismos da facção foram transmitidos, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E não para por aí. O contrabando de cigarros ilegais também movimenta bilhões. Estima-se que 70% do cigarro ilegal consumido no Brasil venha do Paraguai. Quem controla essa indústria? Empresas paraguaias, algumas ligadas diretamente a políticos influentes. O alerta definitivo veio em 2022, quando o promotor Marcelo Petti, que investigava narcotráfico e lavagem de dinheiro, foi assassinado em plena lua de mel na Colômbia. Isso deixou claro que, no Paraguai, quem enfrenta o crime organizado tem vida curta. O governo finge que combate a criminalidade, mas a verdade é que o narcotráfico se tornou um dos motores da economia. Número 8. Homofobia e o número 108. Se a corrupção e o crime organizado corroem o Paraguai pelo lado econômico, a homofobia faz estragos no campo social. O país tem uma das legislações mais atrasadas da América do Sul em termos de direitos LGBT. Não há casamento igualitário, não há lei nacional de identidade de gênero, nem proteção consistente contra crimes de ódio. Pior, a discriminação é tão culturalmente arraigada que o número 108 se tornou um insulto comum para se referir a gays, lésbicas, bissexuais e trans. Essa história do número 108 remonta à década de 50, no regime de Stroessner, quando 108 homens, ou suspeitos de serem gays, teriam sido perseguidos e presos sob acusações infundadas. Muitos foram torturados e humilhados. Desde então, o número se tornou sinônimo de chacota e exclusão. Hoje, ninguém quer o número 108 em placas de carro, endereços ou até documentos oficiais. Um senador paraguaio chegou a exigir que seu gabinete não tivesse o número na porta, para não ser associado à comunidade LGBT. O resultado dessa cultura de ódio? Jovens LGBT enfrentam bullying, violência e exclusão. Muitos fogem do país, buscando refúgio na Argentina ou no Brasil, porque simplesmente não conseguem viver em paz no Paraguai. Casamento igualitário? Nem pensar. Lei contra crimes de ódio? Inexistente. Sempre que alguém tenta propor algo, o Congresso barra qualquer avanço com discursos de defesa da moral. O Paraguai está preso em uma bolha de atraso, onde o preconceito ainda é oficializado, e para muitos, ser gay ainda significa viver escondido e com medo. Número 9. Conflitos atuais e futuro incerto. Nas eleições recentes, muito se falou sobre crescimento econômico, mas pouco se discutiu a fundo como resolver problemas estruturais como pobreza, educação precária, falta de saneamento e essa presença robusta do crime organizado. Eleições vêm e vão, mas nada realmente muda. Os políticos falam de atrair investidores, mas ignoram a miséria crescente, a violência urbana e a precariedade da infraestrutura. Para muitos paraguaios, a única solução é fugir. Jovens migram para a Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos, em busca de uma vida digna. E aqueles que ficam? A realidade é dura. Favelas crescem, comunidades indígenas seguem sendo ignoradas e o crime organizado ganha mais território. Enquanto o governo tenta vender a imagem de um Paraguai moderno, as sombras do país seguem cada vez mais densas. O futuro do Paraguai está em jogo. Se algo não mudar logo, o país corre o risco de se tornar um narco-estado, onde o poder real não está mais no governo, mas sim nas mãos de cartéis, facções e corruptos que controlam tudo nos bastidores. O Paraguai está no limite, e a pergunta que fica é: até quando? Se chegou até aqui,
Percebeu que o Paraguai vai muito além das compras em Ciudad del Este ou do tereré gelado nos fins de tarde. E agora a gente quer saber, qual dessas realidades te chocou mais? Deixe seu comentário e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas conheçam esse outro lado da América do Sul. Se curtiu esse conteúdo, compartilhe com a galera que adora uma história curiosa e não se esqueça de acompanhar o Belo Mundo para mais aventuras e lugares inusitados. Muito obrigado por estar com a gente até aqui e até a próxima.